Olá, eu me chamo Adriana Camargo e eu sou mentora de desenvolvimento pessoal. E hoje eu quero falar sobre uma dúvida de uma das seguidoras. Eu vou falar um pouquinho sobre a pergunta dela, respondendo, tirando essa dúvida, que pode ser a dúvida de vocês também, né? Porque a dúvida de uma pessoa pode ser a dúvida de outra pessoa. Então, a pergunta dela é a seguinte: como lidar com traumas e pensamentos negativos? Muito bem, quantas pessoas hoje não têm traumas, não é mesmo? Eu vou falar sobre traumas, depois eu vou falar sobre os pensamentos negativos. Geralmente, os pensamentos negativos, eles ficam ligados a traumas, mas muitas pessoas conseguem aí lidar um pouco mais com os pensamentos negativos e outras não. Então, vamos falar um pouquinho sobre os traumas? O que é um trauma? O trauma é quando você passa por uma experiência triste, quando você passa por uma experiência dolorosa na sua vida, muitas vezes você adquire um trauma daquele acontecimento. Às vezes o trauma pode ser de infância, pode ser da adolescência, pode ser da juventude, mas também pode ser da vida adulta. E o que eu quero dizer aqui já no início desse vídeo é que os traumas, eles têm soluções. Então, se você tem algum trauma ou conhece alguém que tem, lembre-se de que existe a solução para você e para aquela pessoa que você conhece também. Muito bem, se você seguir as dicas que eu vou dar aqui hoje, você pode ter muito sucesso para se libertar desses traumas, mas precisa ter persistência, você precisa ter um foco, um objetivo e persistir nesse objetivo. Se o seu objetivo é se livrar dos traumas, persista e não desista. E eu vou te dar agora 5 dicas que são fundamentais para quem quer se libertar dos traumas. A dica número 1 é: aceite o trauma. Eu não sei se você é alguém que tem trauma e não aceita, mas a pessoa que fez essa pergunta, caso ela tenha algum trauma, ela já está aceitando que tem. Então, a aceitação daquele trauma é fundamental para se libertar dele. Algumas pessoas passam por profissionais, psicólogos, psiquiatras, e elas acabam não admitindo que tem um trauma. Às vezes, é até os familiares que levam essas pessoas para o tratamento, porque elas mesmas não acham necessidade de tratamento. Então, foque nisso. Reconheça que você tem um trauma, para você trabalhar para se livrar dele. Senão ele vai te acompanhar para sempre, porque você não quer a libertação, porque você não reconhece que existe um trauma em você. Então, quando você reconhece que você tem um trauma, você expressa isso. Quando você expressa suas emoções, você consegue entender elas, de onde elas vêm, quando surgiram, por que isso veio, né? De qual fonte isso aconteceu. Então, expressar a sua emoção relacionada ao trauma vai ajudar você a se libertar dele. Eu tinha uma cliente, né? Eu tive, né, uma cliente que hoje ela já está super bem, né? Não faz mentoria comigo, mas eu atendi ela. E essa cliente, ela tinha traumas do passado. E ela já era uma mulher casada e ela carregava isso para o casamento. Mas o esposo não compreendia muitas coisas que ela passava. E o próprio marido criticava, né, condenava algumas ações, diminuía ela, né, fazia ela se sentir uma pessoa sem valor. E para ela, isso prejudicou muito porque ela não conseguia lidar com essa situação. A partir do momento que ela entendeu nas terapias o quanto ela tem valor, o quanto ela é uma pessoa amada, ela conseguiu se valorizar mais, ela conseguiu se amar mais e ela conseguiu enxergar que os traumas não podiam ser algo que destruía ela. Ela entendeu que os traumas, eles não deveriam ser algo que diminuísse ela. Então, trabalhando com isso, essa mentalidade dela, ela conseguiu se libertar dos traumas. E ao ela se ver livre, ela começou a se amar, ela começou a se cuidar, ela começou a se valorizar. E isso fez toda a diferença para ela entender que aquele trauma não deve aprisionar,
mas ela teve um ensinamento, ela aprendeu alguma coisa com aquilo e ela trabalhou na mente dela, de acordo com todas as dicas e técnicas que eu passei, para ela se libertar daquilo. Mas veja bem, quem fez a maior parte foi ela. Então, você é a pessoa mais indicada para fazer a parte necessária e fundamental para sua mente colocar-se em um lugar que não seja traumático, não ficar preso nos traumas. Segunda dica, busque apoio e orientação profissional. Eu não sei como é o trauma que você tem, não sei qual é o tamanho dele, mas muitos casos eles se resolvem com mais facilidade quando busca ajuda profissional. Se você tem aí na sua cidade psicólogos, busque ajuda. Se você tem mentores ou mentoras que você conhece, busque ajuda. Se você não tem ninguém que você conhece na sua cidade, busque ajuda profissional online. É possível isso. Eu faço atendimentos online. E esses atendimentos online colaboram com a pessoa mesmo estando à distância. Por quê? Porque existem técnicas, estratégias que são próprias para a libertação dos traumas. Então, busque ajuda. Quando você busca ajuda, você consegue partilhar suas experiências. Ou seja, às vezes você não consegue se abrir para um familiar, não consegue se abrir para um amigo. Mas para um profissional, você tem um espaço mais aberto e mais tranquilo para você falar sobre as suas emoções, sobre aquilo que você viveu, sobre aquilo que você está vivendo. Então, vale muito a pena. Passo número 3. Cuide de si mesmo. Pessoas que passam por traumas muitas vezes se abandonam. Por quê? Porque elas se desvalorizam, fixando a mente naquele trauma. Às vezes acha que não tem mais solução na vida, às vezes acha que um problema pequeno é um problema gigante. Então, quando você cuida de si mesmo, você se alimenta bem, você come aquilo que vai se transformar no seu corpo em saúde, em energia, você está demonstrando que você se ama. Então, quando você faz exercício físico, é porque você está se cuidando. O exercício físico, ele traz aumento de serotonina, que é o hormônio da alegria. Então, esse aumento de hormônio da alegria faz você não se sentir deprimido, deprimida. Outra coisa, tenha um sono adequado. Pessoas, às vezes, dormem tarde e acordam tarde. Outras dormem tarde e acordam cedo. Quando dorme tarde e acorda tarde, passa uma parte da noite dormindo e depois passa uma parte do dia claro também dormindo, né? E o dia claro, ele não repõe as energias. É à noite que é gerada melatonina para você poder ter um sono reparador, para você acordar revigorado. Quando o dia amanhece, não tem mais melatonina. Então, é necessário dormir cedo e acordar cedo. Quando uma pessoa consegue dormir muito cedo demais, ela consegue dormir por menos tempo, mas ela revigora o corpo do mesmo jeito. Por quê? Porque é necessário ter 8 horas de sono todas as noites. Mas às vezes tem pessoas que dormem às 8 da noite e elas levantam às 4 da manhã e estão revigoradas. Se você é alguém que dorme meia-noite e acorda às 4 da manhã para poder começar o seu dia, você não vai ter energia suficiente. Então, dormir 8 horas por noite é necessário, mas se você é alguém que dorme muito cedo, deita 8, 9 horas, lembre-se que quando você deita e dorme antes da meia-noite, cada hora de sono equivale a 2 horas dormidas. Então, se você conseguir estar dormindo às 10, até meia-noite é o equivalente a 4 horas de sono, que são horas dobradas, né? Mas se você é alguém que não dorme antes das 10, lembre-se que é necessário dormir de 7 a 8 horas por dia para ter uma boa recuperação aí da sua saúde. Mas não é orientação dormir tarde, porque dormir tarde significa
ter menos saúde. Então, dormir até as 10h30 é o essencial. Mais uma coisa aqui, quarta dica, aprenda a lidar com o estresse. Ai, que difícil, né? O mundo hoje está tão pesado de estresse e eu digo, aprenda a lidar com o estresse. É por isso mesmo, é porque já existe o estresse e é porque vai continuar existindo o estresse que vem de fora para dentro, né? Os estresses do exterior. É que você tem que aprender a lidar com eles, porque eles não vão parar. Então, aprender a lidar com o estresse. Primeira coisa que seria essencial você fazer, eu ensino isso para os meus alunos na mentoria, é você fazer exercício de respiração. O exercício da respiração, ele serve para relaxar a sua mente e o seu corpo. Então, como você faz? Você senta em algum local, você deixa os seus ombros retos, né? Coluna ereta. Relaxa os seus ombros virados assim mais para trás. Coloca os pés no chão. Sente os seus pés no chão. E começa a respirar lentamente. Puxa o ar enchendo o abdômen e solta o ar esvaziando o abdômen. Quando você faz isso, o seu corpo todo relaxa. E o pensamento, ele deve estar focado na respiração e nos pés. Se algum pensamento vier na sua mente, volte o pensamento para a respiração e para os seus pés. Na mentoria, eu gosto de enviar para os alunos um áudio para eles ouvirem enquanto faz esse exercício. Porque enquanto ouve o áudio gravado por mim mesma, aquilo vai fazendo com que fique presa a atenção no áudio, para que não foque em pensamentos aleatórios, pensamentos do dia a dia. Isso diminui a ansiedade e o estresse. Mais uma coisa para poder diminuir o estresse que eu indico, a escrita terapêutica. Como funciona a escrita terapêutica? Você vai colocar no papel, vai escrever tudo aquilo que você está sentindo de estresse, detalhadamente. É estresse com alguém, é estresse com alguma coisa, é estresse financeiro, é com você mesmo? Descreve na folha de caderno tudo aquilo que você está naquele momento sentindo. Se você expressar isso, você vai colocar para fora no papel o que você está sentindo. Isso vai fazer diferença para te aliviar. Mais uma dica, ainda na quarta dica, é a oração. Quando você ora, eu não estou falando daquela oração decorada, estou falando de abrir o coração, é uma conversa com o Criador. Quando você ora, você desabafa para o maior psicólogo do mundo. Jesus Cristo, ele é o psicólogo dos psicólogos. Então, desabafar com Jesus significa falar tudo aquilo que você está sentindo. Isso traz leveza. Então, comece a criar uma amizade com Jesus. Essa amizade com Cristo vai levar você a ter uma terapia 100% gratuita. E ainda para o melhor especialista, né? Nosso Deus. Número 5 e última dica, falando sobre os traumas. Cultive o perdão. Quantas pessoas têm traumas de alguma coisa hoje e não conseguem perdoar? Não se perdoam a si mesmas, não perdoam outras pessoas. E é interessante focar num ponto aqui. O perdão, quando você libera perdão, a pessoa mais beneficiada é você mesmo. Se você não libera perdão para outras pessoas, talvez você possa pensar, eu não vou perdoar, é injusto o que aconteceu, é injusto o que fizeram. Não é a outra pessoa que vai sofrer, é você mesmo. Porque você vai guardar aquilo com você, aquela mágoa, aquele trauma. Então, liberar perdão é ter saúde para você mesmo. Então, trabalhe o seu coração para o perdão, perdoe você, perdoe os outros. Isso não significa que você vai esquecer o problema, vai esquecer a situação. Mas significa que você vai se libertar daquele peso emocional. Você vai se libertar daquele fardo, certo? Então, o perdão, ele traz leveza. Eu tenho um trabalho que eu gosto de fazer, que é um trabalho de acolhimento. Esse trabalho de acolhimento é
realmente, assim, literalmente, para liberação do perdão de coisas que já passou. Perdão daquilo que você tem de trauma passado. Então, é lindo liberar perdão. Agora, quanto aos pensamentos negativos, né? Que a pergunta aqui da nossa seguidora foi sobre libertar-se dos traumas e dos pensamentos negativos. Como eu disse, quando uma pessoa tem um trauma, os pensamentos negativos surgem em decorrência daquele trauma. Então, o pensamento é algo que acontece às vezes como um intruso. Normalmente, geralmente, o pensamento ele vem como um intruso. É algo que às vezes você nem quer pensar, mas ele acontece. Então, lembre-se do que eu vou explicar agora. Pensamento não é você. Pensamento é só pensamento. Pensamento é uma voz na sua cabeça. Então, quando você pensa em uma coisa negativa, aquela coisa negativa não é você. É uma voz na sua cabeça. Certo? Então, pensa bem, se for um pensamento do passado, olha a pergunta, o que é que adianta ficar remoendo aquele pensamento do passado? Você vai voltar lá, naquele passado? Não vai. Então, qual é a valia que existe em ficar remoendo o pensamento do passado? Só vai te prejudicar, né? É uma situação que já passou. E se você ficar pensando nisso, você vai impedir de se desenvolver. Você vai impedir de seguir adiante. Você vai impedir de crescer. Pense nisso. Dica número 2, quanto a pensamentos negativos. Dedique tempo para fazer aquilo que você gosta. Se você dedicar tempo para fazer coisas que te dá prazer, você vai evitar muito pensamento negativo. Porque quando você está sentindo prazer em fazer o que gosta, não existe lugar para os pensamentos negativos. Então, ocupe a sua mente com aquilo que te dá prazer, com aquilo que você gosta de fazer. E eu anotei aqui mais uma dica que eu escrevi aqui no meu caderno, que eu acho super valiosa para quem quer se libertar de pensamentos negativos. E a dica é: substitua esses pensamentos negativos no momento que eles aparecerem, no instante que eles aparecerem. Substitua esses pensamentos negativos, focando em pensamentos positivos. Isso faz tanta diferença que vocês nem imaginam. Crie um hábito fazendo isso várias vezes, para você se adaptar com esse hábito. Então, os pensamentos, muitas vezes, eles ficam no comando da vida das pessoas. Mas quem tem que comandar os pensamentos é você. Não é os pensamentos que tem que estar no comando da sua vida, mas é você que tem que estar no comando dos seus pensamentos. Faz diferença. Faz sentido, não faz? Então, os pensamentos é aquilo que gera as emoções. De acordo com o que você pensa, as emoções vêm. As emoções, elas vêm após pensamentos. Então, gerenciar os seus pensamentos. E quando eles são negativos, você substituir eles por pensamentos positivos, vai fazer com que você colha emoções positivas. Interessante, né? Eu já vi uma pessoa, vou contar uma experiência bem simples aqui. Uma pessoa uma vez estava soluçando, gente. Soluçando. E ela estava cansada de soluçar naquele dia. Falou, nossa, eu já solucei várias vezes hoje, tá me dando angústia isso. Eu disse, vai no espelho, olhe para você e diga assim, eu não estou soluçando, eu não estou soluçando, eu não estou soluçando. Repita isso no espelho. A pessoa falou, nossa, vou parecer uma doida no espelho, mas se você acha que tem valia, eu vou fazer. E aí a pessoa foi. E a pessoa fez. E depois ela me mandou um áudio dizendo, que isso? Isso é macumba. Não é. A sua mente emocional, ela não sabe o que é verdade e o que é mentira. A mente emocional, não é da razão. Mas a mente emocional,
ela aceita o que você fala como verdade. Então, fale aquilo que você gostaria que fosse, para sua mente identificar como já sendo. Isso faz diferença. E a pessoa parou de soluçar. Número 4, sobre pensamentos negativos, a dica é: questione os pensamentos que são insistentes. Quando você troca de pensamento do negativo para o positivo e o negativo volta e fica insistindo, questione esse pensamento. Diga assim: isso é verdade? É isso que eu estou pensando agora é real? Escreva no papel o pensamento negativo para você conseguir olhar para ele assim e ver o que esse pensamento significa. Esse pensamento tem valor? O que esse pensamento vai resolver se eu estiver pensando nele? Porque os nossos pensamentos, eles precisam ser gerados por nós para uma valia. Você quer resolver alguma coisa, você pensa no que vai fazer. Isso é valor para um pensamento. Agora, quando vem pensamentos negativos que não têm nenhum valor para você, qual é a valia de um pensamento negativo? Então, questione, coloque no papel. Por que que você acredita nessa ideia e nesse pensamento negativo? E a última dica, número 5, mas não menos importante. Escrever aquilo que você pensa faz você enxergar as coisas com uma mente mais aberta. Quando você escreve a situação, você consegue refletir com muita calma sobre aquele acontecido, para você conseguir substituir aquilo que você pensou. É mais fácil para substituir. Essas dicas, se forem seguidas por você, colocadas em um papel, você pode reler essas dicas, você pode voltar o vídeo, escutar novamente, elas vão fazer muita diferença. E eu não deixo de dizer para você, busque ajuda profissional. Se você está tomando alguma medicação, eu não digo que não se deve tomar. As medicações têm o seu papel fundamental. Os médicos têm orientações para isso. E isso tem o seu lugar, tomar remédio tem o seu lugar. Mas o que é que você faz para se ajudar? Então, às vezes buscar a ajuda de um profissional faz diferença para você crescer e desenvolver com mais leveza. E eu falo isso porque eu atendo pessoas com diversos problemas, né? Não somente com traumas, mas com diversos problemas. E essas situações que nós chamamos de desafios, elas aparecem para ser resolvidas. E quantas pessoas não têm condições psicológicas e emocionais de resolver? E aí precisa aumentar a força emocional para poder lidar com a mente com mais facilidade e poder estar livre de emoções negativas. Porque as emoções vêm depois dos pensamentos. Então, gerenciar pensamentos é realmente essencial para isso. E, se você quiser adquirir uma mentoria, eu tenho certeza que você não vai se arrepender. A mentoria, ela acontece da seguinte forma: você tem encontros toda semana comigo. E eu faço sessões individuais também na mentoria. E aí, nessas sessões, é trabalhado o seu problema, que seja de forma bem cuidadosa com o desafio que você está passando. É algo específico para você. E eu quero aqui deixar um desconto, sabe? Um desconto para você que está precisando dessa mentoria. A minha mentoria, ela tem um preço muito barato em vista de todos os outros mentores. Por quê? Porque uma mentoria é em torno de 6 a 5 mil reais. Eu faço uma mentoria por R$ 997. Então, é um preço muito em conta, R$ 997. E para você que está precisando de solucionar um problema, eu vou dar 30% de desconto. E esse desconto vai ficar válido por apenas 24 horas. E eu faço isso agora para te dar essa chance, porque a partir do mês de outubro,
até mesmo o valor de R$ 997 vai subir, porque é uma demanda muito grande de pessoas para atender. Então, é um trabalho muito focado. E eu faço aulas, eu faço trabalhos individuais, eu faço atendimento online individual e eu faço em grupos também. Só que a minha mentoria, ela não é algo que faz uma semana, ou 2 ou 3. Eu faço 5 semanas corriqueiras, né, sempre seguidas. Depois eu faço quinzenal o atendimento e depois eu fico sempre seguindo aquela pessoa em toda a ajuda que ela precisa e orientação que ela precisa. Então não é como um mentor que cobra de você e te dá ali as instruções e depois abandona e some. Então eu estou aqui para ajudar. Esse é o meu trabalho. Então a ajuda que eu dou é realmente pegar na sua mão, seguir com você, de acordo com aquilo que você precisa, e criar as estratégias para você se libertar do seu problema individual. E aí você consegue ajudar outras pessoas, isso é lindo, lindo. Então, se você quer aproveitar esse desconto, ele não vai se repetir. Eu já fiz outras promoções que também não se repetiram. Promoção de 50% que não se repetiu. Hoje eu estou dando um desconto que é também exclusivo para 24 horas. E se você for agora, nesse momento que você está assistindo, você vai ver que é R$ 997. E hoje, no dia 31 de julho de 2024, a promoção vai ficar em aberto às 22 horas, tá? E às 22 horas do dia 1º de agosto de 2024, a promoção se encerra. Então, se você está assistindo esse vídeo depois dessa data, você vai ver que não tem mais promoção. Dos R$ 997, não vai ter mais a promoção. Você vai ver que o valor é R$ 997. E isso até outubro, porque a partir de outubro vai ter um ajuste no preço e vai subir. Então, qualquer dúvida, deixa nos comentários. O link também da mentoria tá aqui na descrição desse vídeo. Eu espero ter ajudado você. Um grande abraço e a gente se encontra no próximo vídeo ou na mentoria com você. Um abraço, fique com Deus.